Glória a Deus, aleluias. Queridos e amados irmãos, eu os cumprimento com a paz do Senhor. Nesta oportunidade, nós queremos trazer à lume dois textos da palavra de Deus, encontrado em Salmos, no capítulo 146, versículo 10, e em Hebreus, capítulo 13, verso 8. O primeiro texto de Salmo 146, 10 diz o seguinte: O Senhor reinará para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluias. Hebreus 13, 18. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. Glorificado é o nome do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez para verbalizar a palavra de Deus e trazer uma palavra justamente para ir de encontro à sua necessidade e lhe arrancar das garras do iníquo, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Senhor, digne-se em abençoar esta palavra. Eterno Deus, sublime e altíssimo Pai, em cuja presença nós nos encontramos, queremos, Pai, neste momento te pedir a tua bênção, que o Senhor traga um renovo profundo no coração de cada pessoa que nos ouvir, porque é a tua palavra, esta palavra que é viva e eficaz, mais penetrante que espada alguma de dois gumes, penetra até a divisão da alma, das juntas e medulas, e é apta para discernir as intenções e os pensamentos dos nossos corações. Em nome do Senhor Jesus. Meus queridos, mais uma vez, eu os cumprimento com a paz do Senhor e quero, nesta oportunidade, lhes dizer que é necessário que nós conheçamos a realidade de nossos dias. Afinal, nós residimos no planeta Terra, onde há pessoas que necessitam saber das atrocidades que está no coração e na mente dos nossos governantes, e que a todo custo eles jamais deixarão de colocá-las em prática. Amigos ouvintes da palavra de Deus, principalmente àqueles que já provaram e provam dos benefícios da graça, nós precisamos atentar para aquilo que anseio que saiba, porque é um caso de vida ou morte, de céu ou inferno. Eu tenho não uma certeza ou convicção, mas algo muito mais do que isto, que fala ao meu interior, que estas poucas palavras ditadas ao meu coração pelo Todo-Poderoso servirão para nortear sua vida, dando a ela um sentido mais sólido, mais claro, mais sublime, arrancando-os das trevas que envolta a sua breve passagem, como que peregrino e forasteiro, por esta baixa terra contaminada pelo pecado. Pois nas madornas do meu cada dia, Deus tem me mostrado pessoas em desesperos. E na maioria dessas visões, sempre vejo um emaranhado, como se fosse um trançado de arames, com pontas voltadas para o céu, e dessas pontas saindo fogo, como que se fosse relâmpagos, e depois elas voltavam em grandes dimensões, trazendo pavor, medo, destruição em todo o planeta. E por isso, estava sempre a buscar uma resposta dentro de mim,
para satisfazer as lacunas interrogativas que haviam se formado no meu interior. Encontrei a resposta, queridos, não dentro de mim, mas no mundo dos nossos dias, que mais e mais se distancia do seu Criador, se distancia de Deus, se distancia da divina graça, da benevolência, dos favores imerecidos que nós não merecemos, mas nós estamos cada vez mais nos distanciando do nosso Criador. Aleluia! E ouvindo-me, querido, você descobrirá quais foram as respostas que eu encontrei para saciar os anseios do oculto que eu não podia externar, mas agora tanto posso que o estou fazendo para a honra e para a glória do meu Redentor. Enquanto, queridos, a fé não preenche o coração ao ponto de transbordá-lo, certamente que ainda não será o suficiente para crermos na medida necessária ao ponto de tornarmos ou de tomarmos uma decisão, seja ela qual for e em qualquer área, porque fica uma vacância, um vazio, que por menor que seja, não deixa o nosso intelecto decidir em comum acordo com o coração. Foi um drama para Moisés tomar uma decisão na vida dele, amados, e só tomou porque ele chegou na encruzilhada da sua vida. Certamente que a sua mente legalista ponderou todos os fatos relacionados com a sua decisão. Acima de tudo, ele decidiu a pôr a sua confiança e fé em Deus. Aleluia! Então, amados, eu não vejo como esperar mais. Aleluia! A minha situação é igual, é idêntica à de Moisés. Por isso eu estou fazendo o mesmo, externando o meu interior. Se eu não fizer isso, amados, eu morro. Eu tenho que tomar essa decisão. Essas coisas não podem estar escondidas dentro de um ser humano, senão ele acaba passando mal. E é justamente o que eu estou querendo fazer. Eu quero exteriorizar aquilo que está dentro de mim. Aleluia! Fatos extraordinários e apavorantes aqui nestas poucas palavras lhe serão revelados. Os extraordinários lhe deixarão maravilhado, porque são oriundos do divino céu de Deus. E os apavorantes, pela audácia do ser humano querer superar a divindade, almejando alcançar o céu de Deus, sabendo que jamais conseguirão. Por isso, estão cometendo barbaridades, deixando-nos perplexos e estarrecidos com o tamanho das suas maldades. Aleluias! Oh, glória a Deus! Bendito é o nome do Senhor Jesus. Aleluias! Oh, Deus querido e santo. Senhor, visita o teu povo, Senhor. Visita, Pai, visita cada um deles, em nome do Senhor Jesus eu te peço, queridos. E esses fatos iniludíveis que há mais de 25 anos, e sem nunca tê-los visto ou ouvido falar, mas por divina inspiração, o meu interior falava-me, gritava, esbravejando dentro de mim, para que eu os exteriorizassem de dentro do meu ser, os quais me intimidavam, e por medo ou algum receio, simplesmente para desabafo, eu me limitava apenas em comentá-lo com algumas pessoas dos meus relacionamentos mais íntimos, e mesmo assim, um espírito de incredulidade logo aflorava nessas pessoas que me ouviam, e as palavras de rejeição também eram proferidas, pois achavam um absurdo o que eu estava falando. Na rua, na igreja,
Amados, a minha prédica, a minha vida era falar das grandes tempestades, era falar de terremotos, tsunamis, furacões, aquecimento global, aleluia. Essa era a minha prédica, amados. Isso aí era o que eu falava, era o que eu vivia, o meu dia a dia. Isso há mais de 25 anos, queridos e amados. É verdade que é muito comum nos nossos dias falar de terremoto, de tsunamis, de furacões, tempestade, aquecimento global, mas as verdadeiras causas, isso não é, nunca foi e jamais será comum, se não houver um que se disponibilize em externar todo o assunto numa literatura que ofereça esclarecimentos alicerçados em cima da verdade e não alicerçado sob o jugo de palavras difíceis de serem compreendidas. É preciso que haja alguém que fale a verdade, que exteriorize tudo com palavras simples, a palavra na linguagem do povo, para que o povo possa entender e conhecer a verdade. HERP, está ouvindo esta palavra? HERP, H-A-A-R-P, pronuncia-se HERP. Estas 5 letras, amado, sabe o que é isto? É a miséria, é a desgraça, é o sofrimento que está vindo a galope contra todos os moradores deste planeta chamado Terra. É uma das bestas do Apocalipse para enganar até mesmo os escolhidos. Estas 5 letras são responsáveis por tudo de ruim que tem acontecido no Brasil e no mundo. Trata-se do maior aquecedor ionosférico capaz de controlar a natureza e o clima. E o que aqui vai ser relatado, a priori, lhe parecerá um absurdo, deixando-lhe estupefato, perplexo. No meu íntimo, eu também achava um absurdo, porém com espírito inquiridor, sabia como controlar meus impulsos. Ainda até hoje, queridos e amados irmãos, a perplexidade envolve todo o meu ser. E por saber que muito mais do que cometeu Caim, do que cometeu os babilônicos, os assírios, os filisteus, os romanos, com suas arenas de extermínio, muito mais do que cometeu Hitler e todos eles juntos, com certeza não cometeram o que estão cometendo nos dias de hoje aqueles que se dizem defensores da humanidade, mas que têm o HERP em seus poderes e que na verdade não passam de exterminadores do presente porque estão de posse dessa arma. Aleluia! Oh, glórias! O homem, queridos, ele quer exterminar a maior parte da população do mundo. Dos 7 milhões e 500 milhões que existem, eles, os senhores do mundo, querem reduzir este número para apenas 500 milhões, para pôr em prática as suas mais sórdidas e miseráveis cobiças, criando assim um mundo só para eles, conforme as pedras guias da Geórgia. É daqui para pior, meus queridos e amados. Melhor do que isso, eu lhes garanto que eles não têm para nós. Eu já falei em outra pregação sobre as pedras guias da Geórgia, o decálogo dos Illuminatis. Leva isso em consideração, coloca isso na sua agenda, pesquise, vai, busque a verdade, porque a palavra de Deus diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Meu amigo, segundo o pastor Billy Graham, o tédio é uma das maneiras seguras de medir a nossa própria vacuidade interior. É tão rigoroso como um termômetro, revelando-nos até que ponto o nosso espírito é oco.
o fato de sentirmos o vazio da alma é porque nos falta alguma coisa que precisa preencher esse vazio. E essa coisa não é outra coisa senão Deus. Falta Deus. Se você está sentindo algum vazio na tua alma, não é outra coisa não, amados. Está faltando Deus na tua vida. Você precisa se redimir do que está errado dentro de você e voltar-se para Deus. Você precisa ter um encontro real com Deus. Se isso não acontecer na tua vida, você está fora dos planos de Deus. Deus não passa a mão na cabeça de ninguém não, amados. Você está pensando que Deus é o quê? Que Deus é de brincadeira? Que Deus é algum moleque de recado? É algum office boy? Não é não, Deus não é isto. Deus é santo, Deus é misericordioso. Deus quer reinar, Ele precisa reinar no meu coração, no seu coração, nos nossos corações. Deus reina no mundo, mas o que Deus quer reinar é o seu coração. O Salmo 48, o versículo 8, diz que Deus reina sobre as nações, Deus se assenta no seu santo trono, aleluia. Êxodo 15, 18 diz também que o Senhor reinará para todo sempre. O Salmo 146, 10 diz: o Senhor reinará para sempre, o teu Deus, aleluia. Ó Sião, reina de geração em geração, aleluias. Nós sabemos que Deus reina sobre a terra, reina sobre nós, mas Ele está reinando no seu coração. Deus quer o seu coração, a sua vida, toda a sua tricotomia. Ele quer reinar dentro de você, aleluias. Amados, então nós não precisamos de recuar até a antiguidade para ver o que acontece a uma nação constituída por pessoas vazias. Há poucos anos, aleluia, há poucos anos, queridos, o mundo vivia dentro de um clima onde só se falava em guerra, bomba atômica, bomba de hidrogênio, ogivas nucleares, etc, etc, etc. De repente, sem menos esperar, os Estados Unidos e a Rússia se uniram para propor ao mundo o desarmamento de suas ogivas nucleares, um franqueando ao outro a entrada em seus países para as devidas inspeções. Por quê? Você sabe por quê? Depois da grande descoberta, as suas bombas, suas ogivas nucleares, todos os seus aparatos belicosos, certamente ficaram obsoletos, porque agora tem posse da arma mais mortífera de toda a história da humanidade, o HAARP. Aleluia! Oh Deus! E poucas pessoas sabem disso, poucas pessoas percebem dessa real verdade. Mas agora, por eles possuírem tal arma, estão impondo uma ditadura benevolente sem largar as rédeas e a corda de puxar a boiada. Contudo, reitero e ouso dizer novamente que nem Hitler, com toda a sua loucura, queridos e amados, nem o Império Romano, com suas arenas, aleluias, Senhor, nem os assírios, os babilônicos, os filisteus e muitos outros juntos não cometeram o que apenas 128 pessoas, mais ou menos, e conhecida como os Illuminates, os senhores do mundo, estão cometendo e continuarão a cometer com a criação da nova ordem mundial e o projeto HAARP, os quais são os responsáveis pelo aquecimento global e que também são sinônimos da grande tribulação. Em outras palavras,
nova ordem mundial é o nome mais adequado que diabolicamente eles encontraram nas profundezas do inferno para trocar pelo que a Bíblia Sagrada chama de a grande tribulação. Aleluia! Deu para entender? Aleluia! Aí eu pergunto, querido, aonde está a igreja? Onde está a igreja? Será que a igreja, com suas devidas autoridades eclesiásticas, homens conhecedores do profundo e do escondido, de muitas coisas que o mundo comum não conhece, será que eles não conhecem essa verdade? Está pensando que eu estou aqui brincando, falando bobagem, falando abobrinha? Não, queridos e amados, o mundo inteiro já está inteirado dessas verdades. Então nós precisamos, como igreja, também nos inteirar dessa verdade. Aleluia! Pois, querido, se a nova ordem mundial é sinônimo de grande tribulação, concluímos então que já estamos na tribulação, porque a nova ordem mundial já é uma realidade. A ordem mundial já é uma realidade. Não queiramos aqui, não queiram aqui me julgar os teólogos, os filósofos e muito menos os psicólogos, pois eu não estou interessado em filosofias ou psicologias. Deus age mais, infinitamente mais, muito mais, através dos incultos, porém com o coração quebrantado e cheio de amor, do que através daqueles que se dizem e que se mostram ricos em sabedoria humana, mas com um coração pernicioso, mau, oco, vazio, cheio de letreiros, somente fachada, e sempre tendenciosos a fazer o mal, pois o vácuo existente em cada um deles não é preenchido senão com aquilo que já está em seus corações: maldade, perniciosidade. Aleluia! Oh Deus! Mas, querido, eu estou interessado em delinear o caminho por onde nós devemos passar e mostrar quem são os nossos governantes, quais os seus propósitos, suas metas, o que tem eles reservado para o nosso futuro. E sobretudo mostrar para você que se você não atentar para o que Deus está nos propondo neste fim de todas as coisas, querido, pode crer que para você já não resta mais nenhum sacrifício, pois o próprio Deus conclui que Ele já lhe perdeu. E aqueles quais Deus não conta mais, para esses estão reservados a beirada, o meio e os quintos do inferno, ou seja, o lago que arde com enxofre, que é a segunda morte. Aleluia! Aqui podemos incluir os Illuminates. Aqui nós podemos incluir também a nova ordem mundial, com todos os seus adeptos. Os do aquecimento global também, os do projeto HERP e tantos outros. E por acaso você quer fazer parte disso, amado? Você quer viver dentro de um contexto desse que não tem futuro? E aqui nós vamos provar que esse contexto não tem futuro. Porque quando disserem que há paz e segurança, vocês saberão o que vão acontecer lá na frente. Aleluia! Oh Deus querido, nós te adoramos, Pai. Nós te adoramos na beleza da tua santidade. Oh Pai querido, oh Deus, o que fazer, Pai? O que fazer, meu Deus? Nós precisamos de orientação. Nós precisamos de orientação, Senhor. Queridos, e para a sua primeira perplexidade, eu informo
que os transmissores de rádio Elf, que são responsáveis pelo bombardeio de ondas de frequência extremamente baixas e que atuam na mesma faixa de ação em que o cérebro humano atua, podem mudar os pensamentos e emoções de uma pessoa. Veja só, certamente esses transmissores, quem sabe, já podem estar espalhados pelo mundo inteiro, nas extremidades de cada torre que se levanta, ou quem sabe ainda, flutuando sobre as nossas cabeças no espaço sideral, para controlarem as mentes dos cidadãos, ou ainda embutido em rádios e TVs dentro de sua casa. Por acaso, você já se perguntou o porquê da violência crescente, desenfreada, assustadora e sem solução nos dias de hoje? E por que o governo não toma nenhuma providência? Você já se fez essa pergunta a você mesmo? Já se auto-perguntou? Já se auto-inquiriu? Já perguntou para você o porquê de tudo isto? Apresentar então as soluções para esses fatos, queridos e amados, certamente me chamarão de louco. Isso para mim não seria nenhuma novidade, e muito menos me ofenderia. Todavia, as mãos de Deus estão sobre mim, pois faço parte dos seus projetos. Por isso, eu tenho as soluções. Está entendendo? Por isso eu tenho a solução. Pois então atente para essas verdades que eu vou lhe dizer agora. A nossa passagem por aqui é breve, é momentânea. Aqui não é o nosso lugar, aqui não é a nossa pátria. A nossa pátria está no terceiro céu. Aleluia, aleluia. Céu, queridos, de onde aguardamos o nosso Salvador. Aleluias. Deus criou duas pátrias. Uma delas é Ele quem a governa. A outra não. A outra não é Deus que governa, não. Aleluia. E para morar na pátria que Deus governa, você tem que... Está entendendo? Para você morar, para você viver na pátria que Deus governa, você tem que. Está entendendo? Esta é a prerrogativa. Você tem que obedecer a Deus. E dessa regalia, querido, eu duvido que desse privilégio, se Deus vai abrir mão, Deus não abre mão para ninguém, para nenhum mortal que nascido de mulher venha ter algum privilégio diante de Deus. Não tem não, amados. Você tem que obedecer a Deus, e dessa regalia, desse privilégio, Deus não abre mão, amado. Observe, querido, que aqui eu estou sendo imperativo, radical. Observe ainda que a proposição é a seguinte: você tem que, entendeu? Essa é a proposição, você tem que, e acabou. Deus, Ele é radical, Deus é radical. Deus, Ele não se compactua com o pecado de ninguém. Se o indivíduo está errado, Deus coloca o dedão na cara dele e diz para ele: vai te converter, rapaz, vais buscar a minha face antes que seja tarde. Então, querido, você tem que, acabou. Essas são algumas verdades. Você tem que obedecer, você tem que orar, você tem que jejuar, você tem que ser santo, você tem que pagar o preço, fazer voto a Deus e cumprir, trazendo benefício a outros e não a você.
Você tem que dizer sempre a verdade, não ser mentiroso. Você tem que amar, você tem que perdoar, você tem que se colocar na brecha de tudo que seja para a edificação da igreja na face da terra, entendeu? Não é extorquir as ovelhas não, amados. Não é extorquir as ovelhas não. Não é para promover cultos, para arrecadar dinheiro, não. Não é para promover culto, para outra coisa, não. É para a salvação das almas. Aleluias. É para ensinar contra o pecado, ensinar, aleluia, aleluia, a ensinar as ovelhas a temer a Deus. Então você tem que sempre dizer a verdade, você tem que amar, que perdoar, se colocar na brecha de tudo que seja para a edificação da igreja na face da terra, entendeu? Você tem que pregar o evangelho, você tem que rejeitar o pecado, você tem que, mesmo alguém mentindo contra você, lembrar das palavras do divino mestre, que és bem-aventurado, e perdoar sempre, meu irmão. Aleluia, isto aí é o evangelho da cruz, amado. Entretanto, tais prerrogativas jamais participaram e jamais participarão dos corações desses incautos que estão projetando contra a velha ordem, que é de cunho judaico-cristão, onde ainda se preserva alguns valores, tais como salvação, santa ceia, família, casamento de homem com mulher, igreja, obediência, respeito, honestidade, fidelidade, verdade, valor próprio, tá entendendo? Amor próprio, onde se ensinava a criança o caminho que devia andar. Hoje já não pode mais. Veja os frutos do órgão que cuida da área familiar, que eles criaram, que eles inventaram. Ao longo dos anos, produziu frutos amargos, trazendo grandes consequências às famílias e, de um modo geral, a toda a sociedade. Por quê? Certamente porque arrancaram das mãos dos pais a vara do conserto, a vara da correção, a vara da disciplina, eliminando o que Deus ensina através da sua palavra quando diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Provérbio 22:6. E mais, a estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Provérbio 22:15. Queridos, aqui eu quero abrir um parênteses e fazer um agradecimento. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus pelos pais que eles me concederam, pelo pai e pela mãe que eu tive. Senão também eu era bandido, eu era vagabundo. Não saberia eu onde eu estaria uma hora dessa, se não fosse o pai e a mãe que eu tive. Meu pai e a mãe sempre se compactuaram com a verdade, com a justiça. Sempre ensinou a mim e aos meus 2 irmãos o caminho da retidão. Me recordo quando criança, eu ia para a escola descalço, amados. Calçado não existia para pobre naquela época não, só para rico. Eu passei em frente a uma loja, havia um par de tamancos, querido, os meus olhos se encheu. Fui lá e passei a mão naquele tamanco, levei para casa. No outro dia fui para a escola, todo feliz e satisfeito, de tamanquinho no pé. Mas quando chegou a noite, que meu pai chegou do trabalho: vem cá, rapaz,
Aonde você arranjou esse tamanco? Sabe o que aconteceu comigo, amados? Tomei-lhe uma coça, tomei uma surra bem tomada mesmo. Ainda me apanharam um vestido vermelho com a blusinha branca, gravatinha vermelha também, vestido de mulher, o uniforme do grupo escolar Amanso Pereira, lá no Espírito Santo. Me vestiram e me botaram na frente e fez eu ir lá entregar o produto do roubo. Vai lá, moleque, entrega porque este tamanco não é seu. Aleluia, tomei uma coça, a minha roupa foi escondida na casa do vizinho para eu não apanhar. E cadê os pais de hoje? Cadê os pais de hoje? A justiça não deixa os pais de hoje colocar as mãos nos filhos. É por isso que nós estamos vendo essa podridão, esta falta de Deus, esta falta do Espírito Santo, esta falta de Jesus Cristo no coração do homem. Aleluia! E na verdade, queridos, os pais não podem mais corrigir os seus filhos, e a falta de correção ao longo dos anos hoje está nos mostrando os resultados, frutos amargos. Concluindo, muito mais outros você tem que encontraríamos quando um coração quebrantado se propusesse e voltasse a fazer a vontade suprema do terceiro céu. Aleluias! Aqui começa um mistério, amados. Passamos então a entender e a discernir que o nosso lugar não é este. O que significam 10, 20, 30, 40, 50, 60 anos? Apenas 10, 20, 30, 40, 50, 60 voltas que a terra deu em torno do sol para nós. Só isso e nada mais além disso. Aleluia! Quando aqui você chegou, a terra já existia. E ela girava, girava, girava e girava. Sem nunca jamais ter precisado de você. Você vai passar. E a terra vai continuar em suas inexoráveis voltas. É ou não é melhor a obediência? Olha a misericórdia de Deus aí. Ele lhe colocou neste planeta, lhe incluindo nos seus projetos, aleluia, antes da fundação do mundo. E te colocou aqui para quê, amados? Para ser bandido? Para ser safado, corrupto, ladrão, terrorista, desobediente a seu pai, a sua mãe, maconheiro, traficante e outras qualidades pejorativas? Ou lhe colocou aqui para que você exaltasse e honrasse o seu santo e bendito nome? Aleluias! Oh, glória! Amados, Deus te colocou aqui. Não foi para você honrar o nome de pastores. Não foi para você honrar o nome de qualquer dirigente na igreja, não. Deus te colocou aqui para que você honre o nome dele, para que tua boca fale daquilo que o teu coração está cheio. Se o seu coração está cheio de amor, se o seu coração está cheio de Deus, você vai falar de Deus. Mas se o seu coração estiver podre, você só vai falar o que não presta, vai falar pornografias, vai falar abobrinha. O seu coração estará sempre tendendo para fazer a maldade. Então está na hora de você se converter. Como eu disse, a terra vai passar. E ela vai continuar existindo, girando em torno do sol e do seu próprio eixo, fazendo seus movimentos de rotação e translação. E durante as voltinhas que a terra deu para você, por determinação do seu Criador, o que você tem feito? Qual foi a parcela de colaboração como oferta pelo milagre da sua vida? Vai oferecer a Deus a sua oferta como a de Caim, com arrogância, com presunção? Afinal,
Você quer ou não quer o que Deus propõe? Se almeja o terceiro céu, amado, o céu de Deus, você tem que, entendeu? Você tem que. Se alguém tentar lhe ensinar de outra maneira, com palavras light, com palavras persuasivas, não tem problema, não tem perigo, não tem importância, digo para você, amado, não está certo. É artimanha de Satanás, do diabo. Ele quer lhe enganar. Ele quer, através de você, enfraquecer a igreja para os Illuminates, para os senhores do mundo, para a nova ordem mundial que é de cunho diabólico. A nova ordem mundial é de cunho diabólico. Então o certo é, você tem que, entendeu? Como diz o pastor Carvalho Júnior, ou é ou não é, ou faz ou não faz, ou serve ou não serve. Querer o é sem ser, está errado, amados. Querer o faz sem fazer, também está errado. Querer o serve e não servir, está errado. Dubiedade, não. Você acha que não está errado, não? O que é que você acha? Errado, amados. E Deus está fora, completamente fora. Vai o pastor aqui agora passar a mão na cabeça de quem quer que seja, tapando o sol com a peneira, querendo usar de palavras vãs para justificar um erro, um pecado que precisa de correção. De maneira nenhuma. É abrir porta para os Illuminates, para os que controlam o aquecimento global. A maior mentira de todos os tempos é dizer que existe aquecimento global. Existir até que existe, mas são eles, o do projeto HERP, que fabricam as ondas de calor, as ondas eletromagnéticas, e direcionam sobre as massas humanas em qualquer ponto deste planeta que você imaginar, e ainda colocam a culpa sobre nós. Eles, os senhores do mundo, através do projeto HERP, manipulam todo o terrorismo e jogam a culpa no gado. Gado é a forma pejorativa que eles nos tratam. Como já foi dito, é abrir porta para os do projeto HERP, que produzem tsunamis, furacões. É abrir portas para o anticristo, para a nova ordem mundial, para esses miseráveis que não têm nenhum compromisso com Deus. Eles entram na igreja e fazem o que bem entende, pois alguns líderes cristãos professos já estão os colocando em nossos púlpitos, e as fiéis ovelhas ficam lá servindo de capacho para alguns pastores, julgando sobre ela um jugo incapaz de suportar, dizendo que estão servindo ao Senhor. Queridos, aleluias, aleluias. A maldade domina os quatro cantos da terra. Acesse qualquer meio de comunicação e verifique você mesmo que o mal está na mídia, nos horários nobres, está nas primeiras páginas dos jornais e assim por diante, sempre em primeiro lugar de destaque. Me diga, qual o órgão público que traz mais benefícios à humanidade do que o Evangelho? Se os governantes fossem bem intencionados e primassem pelo bem geral, eles não precisariam de tantos órgãos que só fazem subtrair de nós. Aleluias! Se assim não fosse, queridos, eles investiriam no Evangelho, pois o Evangelho é algo sublime. Não existe, nunca existirá um segmento mais propício ao homem do que o Evangelho da cruz. A Igreja Mundial do Poder de Deus, queridos e amados, é um dos muitos exemplos. Ao invés de perseguirem o abnegado homem de Deus, por quê? Por quê? Por quê? Por quê, queridos? Por que eles não dão apoio, ajudando a colocar em
prática todos os seus projetos, que sobrepõem todos os projetos sociais de toda a nação, de todo o nosso governo. Ali quem está por trás é Deus. E por que que o mesmo é tão perseguido, é tão odiado, desclassificado e tão rejeitado até mesmo pelas autoridades? Por quê? As respostas não caberiam nas páginas de qualquer literatura, por menor ou por maior que fossem. Mesmo assim, com muita simplicidade, até uma criança saberia responder. Contudo, amado, vos digo que o profeta Samuel, questionando com Deus, achando que o povo de Israel o havia rejeitado, a resposta de Deus ao profeta foi simples e objetiva. E disse o Senhor a Samuel: atende a voz do povo, Samuel, em tudo quanto te diz, pois eles não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre eles. Na verdade, não é o pastor Valdemiro Santiago a quem eles rejeitam. O rejeitado aqui é aquele que está com ele. Aleluia! O rejeitado aqui é Deus. Aleluia! Creio, já está dada a resposta. Mas por que Samuel se julgava rejeitado? Afinal, ele era o mediador entre Deus e o homem. Ele era o intercessor. Era ele quem exortava, quem falava para Israel abandonar a idolatria, arrancar os deuses estranhos, os deuses pagãos. Samuel exortava com veemência e dizia: preparai o coração ao Senhor e sirva somente a Ele, tão somente a Ele, e Ele livrar-lhe-á das mãos dos teus inimigos. Aleluia! Samuel era o homem que estava no centro da vontade de Deus, e o povo de Deus sabia disso. O profeta, ele se mostrava insistente porque já conhecia, já sabia que era um povo obstinado, um povo rebelde, um povo de dura cerviz. Isto é justamente, queridos, o que nós somos hoje: rebeldes, obstinados, de queixo duro. Então, o que foi que Deus fez nos dias de Samuel, ou seja, nos dias do Velho Testamento? Deus levantou outros povos como instrumento de juízo e deu a eles força, deu a eles sabedoria para castigar Israel. Em relação a nós, Israel estava em desvantagem, estava debaixo da lei, olho por olho, dente por dente. E nós? Nós temos sido guardados pela divina graça, pela graça, e graça sobre graça. Deus, olhando, ele vê as abominações deste mundo encoberta pelo sacrifício da cruz. E esse sacrifício não permite Deus ver a podridão em que se encontra esse mundo. E isso é sustentado pela Bíblia Sagrada, pois o amor sacrificial na cruz tem acobertado multidões de pecados. E cobre de quem, senão de Deus? Por isso, nós estamos debaixo da cobertura do sangue do Cordeiro, até que a porta da graça se feche. Aleluias! É difícil de entender essa mensagem? Será que teu coração não se quebranta diante dessas palavras para você se render aos pés da cruz de Cristo, amado? Queridos, mesmo Deus não vendo por causa da cobertura do sangue, nem por isso nós estamos livres do seu juízo, pois há leis divinas, conforme já mostramos, que regem o ser humano, nos tornando impossível escaparmos delas. A lei da semeadura é uma delas, a lei da morte do pecado é outra. E para sermos livres da penalidade dessas leis, só
tão somente só se confessarmos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Não há outra maneira a não ser esta. Deus não aceitará de você e de ninguém que não seja desta maneira, confessando ao Divino Mestre, confessando ao Senhor Jesus Cristo como seu Senhor, como seu Salvador. Deus não abre mão disto, amado. Não vai ser Maria, não vai ser Mateus, não vai ser nenhum desses santificados, beatificados, que vai lhe arrancar do inferno se você não confessar a Jesus como seu Senhor e Salvador da sua vida. Os amalequitas, queridos, os midianitas, os filisteus, os assírios, babilônicos, faziam Israel tremer, faziam Israel ir a passos ligeiros para os pés do Senhor, faziam Israel queimar e destruir os seus ídolos, faziam Israel chorar amargamente. O rei que eles tanto almejaram foram um fracasso, uma verdadeira decepção, porque na verdade eles não queriam saber de Deus, e Deus sabe que eles só o honravam de lábios. Os corações deles estavam distantes, tanto quanto nos dias de Israel no Velho Testamento. A rejeição a Deus é pública e notória também nos nossos dias, nos dias de hoje, amados. Deus não pode reinar no meio de um povo em que tudo e para tudo há uma explicação lógica e satisfatória ao entendimento só objetivo, sem haver subjetividade, sem haver espiritualidade. Dessa forma, não há fé salvífica, não há fé capaz de salvar ninguém. Este é o motivo pelo qual o mundo está sendo preparado para o reino do anticristo. Aquele espírito maligno que perseguia Tomé é o mesmo que nos persegue no dia de hoje. A incredulidade nos dias de hoje é a síndrome da cegueira daqueles que só veem e creem, como Tomé sempre viu e creu, amados. Tomé só via com os olhos naturais. A incredulidade dele era sem tamanho, portanto Deus, em seu entendimento, será sempre rejeitado. E na monstruosidade de nossas complicações, querido, nós só falamos que Deus é quem é complicado. Já ouviu pastores em suas pregações dizerem que Deus é complicado? Eu já ouvi e já vi. Na realidade, é a nossa fé no mesmo patamar da fé de Tomé. Não tem uma pessoa sequer que diga: eu não creio em Deus. No entanto, todos dizem crer. Se creem, implica também em fazer a sua vontade, e não só isso, mas também em obedecer. Aleluia! Oh, glória a Deus! Nós temos que obedecer, amado, pois o juízo de Deus está longe da aceitação do homem, porque nós só entendemos o lógico, e na lógica humana só existe um meio para resolver os problemas que nos afligem. É seguindo a lógica do entendimento material, no que resulta sempre em fracasso. Porque faltou o imaterial, faltou o divino, faltou a primazia de Deus nos nossos conceitos, no nosso entendimento, que seria o subsídio necessário onde se alicerçaria a nossa fé, o nosso discernimento para a aceitação do imaterial, do incorruptível, do agir da divina graça. Aleluias! Conscientemente rejeitamos Deus em nossas vidas sem darmos conta disso. Por quê? Simplesmente porque o inimigo das nossas vidas trabalha diuturnamente para que deixamos Deus para a última instância.
e sobre todas as artimanhas, a sua maior finalidade é cegar o entendimento do incrédulo. O nosso corpo físico, sem o fôlego, sem o hálito divino, é mesmo que um instrumento de sopro na boca de quem já morreu. Tal instrumento na boca do morto jamais nos fará ouvir as notas musicais que se transformariam em lindos e maravilhosos hinos para a exaltação do Criador. Aleluia! Se Deus reinar, querido, se Deus reinar, certamente o juízo é aplacado. Creia nisto. Se Deus reinar, certamente o juízo será aplacado. Deus precisa reinar, não no céu, mas na terra. Deus tem que reinar aqui na terra, porque no céu ele já reina. Aqui na terra ele precisa do seu coração, do meu coração. Ele precisa dos nossos corações para reinar. Se nós fecharmos a porta a todos os erros, nós impediremos a verdade de entrar, amados. Então, se você acha que eu não estou certo, mas abre o teu coração, porque isto que eu vos falo é verdade. É a verdade que liberta. É a verdade oriunda do coração de Deus. Deus precisa reinar. Deus precisa ser entendido em nossos corações. Nós somos o instrumento de sopro e Deus é o Criador. Deus é o tocador. Deixa, portanto, Deus lhe tocar, querido, porque já está chegando o toque final de Deus. Ele quer tocar em você a sua última trombeta. Se você não quiser que Deus lhe toque, Ele não lhe tocará, mas também você não vai ouvir o toque de Deus. Aí você vai ficar com os exterminadores do presente para usufruir dos benefícios da nova ordem mundial, meu amado. Há um comum acordo universal entre todos os governantes de todas as nações da terra. Segredo de nações, querido, para implantá-la. A nova ordem mundial. E como implantá-la? O mundo está nas mãos de Satanás. Aleluias! Volte-se para Deus, querido. Já é chegada a última hora. Deus conta com você. Deus está estendendo as suas mãos através desta palavra. Eu quero repetir o que eu sempre digo nas minhas pregações: a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. É o poder de Deus na sua vida, na minha vida. É a palavra da cruz que liberta. É a palavra da cruz que tira o homem do pecado, de viver na prática do pecado. Aleluias! Oh, meu amado, Deus é tremendo, Deus é bom. Você precisa acreditar neste Deus. Você precisa acreditar neste Deus. Conforme nós já falamos, Deus reina sobre as nações. Deus se assenta no seu santo trono. Diz o salmista 48:8. Êxodo 15:18 também diz que o Senhor reinará para todo sempre. Aleluia! O Salmo 146:10 diz: o Senhor reinará para sempre. O teu Deus, ó Sião, reinará de geração em geração. Aleluias! Abre o teu coração para Deus, porque o fim está próximo, amados. Os Illuminates, os senhores do mundo, os Bilderbergs, os Rockefellers, eles estão aí para trazer a desgraça sobre o mundo. O mundo já está falido. Esta geração já é uma geração perdida. E esta palavra está saindo justamente da minha boca para o teu coração, porque na verdade não sou eu quem está falando, meu amado. O que você está ouvindo aqui é a palavra de Deus para a tua salvação. Por isso se entregue ao Senhor.
se entregue ao Senhor. Se você está me ouvindo no carro, em casa, aonde quer que seja, se entregue ao Senhor. Leve o teu coração de presente para Deus. E diga para Ele, na hora que você estiver oferecendo o teu coração, você diz para Ele: Senhor, eu te dou também a minha alma. Eu te dou também o meu espírito, Senhor. Eu entrego nas tuas mãos. Eu quero que o Senhor seja e continue sendo o meu dono. Porque do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, e todos os moradores que nela existem é do Senhor. E você precisa entregar o teu coração ao Senhor. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é o Senhor de todos os senhores. Ele está simplesmente aguardando a tua decisão. E a sua decisão, amado, é valorosíssima, é de muito valor. A tua alma vale mais do que o mundo inteiro para Deus. Ela foi paga a preço de sangue, do sangue imaculado do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aqui, meus queridos e amados irmãos, eu quero finalizar desejando-lhe que você toma esta decisão, desejando que você conclua dentro de você mesmo que você precisa de Deus. Você precisa de Deus. Deus precisa reinar no teu coração. Deus precisa reinar no coração de toda a humanidade para que o juízo que está nos reservado seja aplacado. Coisas tenebrosas, através do projeto HERP, está vindo contra toda a humanidade. Pode esperar, amados. Pode esperar que contra toda a humanidade está vindo algo tenebroso. Estou te falando compassadamente para que você entenda estas palavras que estão saindo da minha boca. HERP é um projeto diabólico que nasceu no coração do homem para a fabricação de tsunamis, de terremotos, de tempestade, aquecimento global. Pois é isso aí. Você está me ouvindo? Está pensando que eu estou brincando? Está pensando que eu estou jogando palavra fora aqui? Pois então, busque a verdade. Busque a verdade, amado. Começa a instigar, comece a procurar, e você vai ver que eu não estou brincando. Eu estou te falando a verdade expressa, oriunda do coração de Deus para o seu coração, para que você tome conhecimento de que o mundo está sendo preparado para a grande organização chamada a Nova Ordem Mundial, e eles não passarão a mão na cabeça de ninguém. Que Deus em Cristo se digne em abençoar esta palavra. E eu quero neste momento fazer uma oração, e nesta oração, meu Deus, eu quero entregar a sua vida na mão do Senhor. Pai, se neste momento esta pessoa que me ouve, se ela se arrepende, Pai, eu te peço em nome de Jesus, Pai, que o Senhor estenda as suas mãos santas sobre esta vida e perdoe os seus pecados, Pai, e os conduza, Pai, nos caminhos da santidade, Senhor. Leva ela para a igreja, faça ele, Pai, adquirir uma Bíblia para tomar conhecimento da verdade, para ele conhecer a verdade que liberta, a verdade oriunda do terceiro céu que se chama Jesus Cristo de Nazaré. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado. Em Cristo Jesus eu agradeço, e a paz do Senhor. Amém.